Olá a todos, novamente. Vamos dar sequência às nossas aulas, que nós começamos na semana passada, sobre restrições do Estado sobre a propriedade privada. Então, a interferência que o Estado tem sobre o domínio existente sobre os seus administrados. Então, nós vamos falar hoje de 3 pontos. O primeiro, limitações administrativas. O que significa? As limitações administrativas apresentam para a administração o exercício da atividade de restrição ao domínio privado, por meio do poder de polícia, fundado na supremacia do interesse público sobre o privado. Ou seja, é a administração pública tomando medidas em nome da supremacia do interesse público sobre este privado, para que a sociedade consiga viver de uma forma mais adequada, mais limpa, mais calma, para que os futuros embates não ocorram, para que embates futuros não ocorram, melhor dizendo. Isso é genérico, são limitações dentro do exercício do poder de polícia, que exteriorizam não a perda, não você a vir a perder o domínio sobre a propriedade, mas sim dar destinações adequadas no exercício do poder de polícia, em medidas técnicas para a construção de imóveis, restrições, dentre eles também a restrição à altura deste imóvel, ou estética, ou segurança, altura, por exemplo, perto de um aeroporto, para que não seja construído acima de determinada altura, por causa dos aviões, tá? No caso de Votuporanga, nós temos na Rua Amazonas a obrigatoriedade de se construir pelo menos até 2 andares na Rua Amazonas. Isso é a questão de estética. As limitações administrativas, elas se diferenciam um pouco das servidões por 2 razões essenciais. A primeira, as servidões administrativas possuem um caráter de uma coisa serviente. Eu estou usando uma coisa que pertence ao particular. Então, eu tenho as servidões, possui o que nós chamamos uma coisa chamada serviente, gravada para proporcionar utilidade à coisa dominante. As limitações resguardam o interesse público genérico, abstratamente considerados. Ou seja, eu não tenho nas restrições administrativas nenhum gravame no imóvel, enquanto há servidões, há este gravame. Por isso que há um bem, uma coisa serviente, uma coisa que vem a servir a uma servidão administrativa. As servidões constituem um direito real de uso e gozo em favor do poder público ou da coletividade. No caso do ente público, né? Por exemplo, servidões de água, servidões de luz, de passamento de cabos elétricos, essas servidões são de interesse público, enquanto as limitações não exigem que o proprietário reparta com o terceiro os seus poderes sobre a coisa. As limitações, nos termos da lei, e o não impedimento de usar a coisa como um todo, em nome de uma coletividade, não gera nenhum tipo de indenização. Ou seja, as limitações administrativas, elas não proíbem o seu uso do seu bem, elas não impedem você de usar os seus bens. Apenas aquilo que determina a lei é aquilo que você vai cumprir. E cumprindo aquilo que determina a lei, não há razão nenhuma para a administração pública vir a indenizar uma pessoa sobre o não uso na construção acima de um determinado ponto, ou dar uma passagem a uma construção de recuo. Então não se perde aí nenhum uso da própria bem. Bom, das restrições administrativas, passamos agora da chamada ocupação temporária. O próprio nome já nos diz o que é ocupar, quer dizer, usar um bem de alguém, no caso de um particular, temporariamente. Então, é a utilização que o Estado faz de forma transitória, não é definitivo, porque isso seria uma desapropriação, tá? De um imóvel de um particular para fins de interesse público, indenização, e cabe indenização em algumas circunstâncias, tá bom? Nós temos
3 artigos aí de leis diferentes, inclusive da própria Constituição, que norteiam essa ocupação temporária. Primeiro, está lá no decreto 3365 de 1941, lá no seu artigo 36, que diz o seguinte: é permitida a ocupação temporária que será indenizada final da ação própria de terreno não edificados, vizinho às obras e necessários à realização. A expropriante prestará caução quando assim exigido. Então, o que fala a lei de desapropriação, né, que é a lei 3365 de 1941? Lá no seu artigo 36, ela diz o seguinte, que a ocupação provisória pode acontecer em 5 pontos, em 5 elementos para que isso possa ocorrer. Primeiro, quando a administração está realizando uma obra pública, né, construção de alguma coisa, e necessita do terreno do lado para colocar material, para montar talvez um barracão para os seus funcionários ficarem, se a obra for externa à sede do município, há necessidade de ficar, ou de um guarda, né, montar banheiros e assim sucessivamente. Então eu faço a ocupação temporária deste imóvel vizinho que não seja edificado. Primeiro passo. Segundo, necessidade de ocupação de terrenos vizinhos, tem que ser vizinhos. Eu não posso pedir para que seja lá do outro lado, não há razão para isso. Terceiro, inexistência de edificação no terreno vizinho. Não pode ter nada edificado. E vou deixar uma coisa clara. Significa o seguinte: do jeito que eu pegar, eu tenho que devolver. Por isso que às vezes eu preciso fazer uma caução e indenizar futuramente. Tá? Obrigatoriedade de indenização se houver algum prejuízo ou alguma inutilidade daquele bem ocupado temporariamente. E prestação de caução, tá? Se assim for devidamente exigido. Eu também tenho, nas leis sobre a manutenção de arqueológicas e pré-históricas da IFAM, né, que é a lei 3924, desculpe, que é a lei 3924 de 61, lá no seu artigo 13, ela diz o seguinte: a União, bem como os estados, os municípios, mediante autorização federal, poderão proceder à escavação e pesquisas no interesse de arqueológica e pré-histórica em terrenos de propriedades particulares, com exceção das áreas muradas que envolve construções domiciliares. Também, então, dá esta característica que não pode ser uma construção. A falta de acordo amigável com o proprietário na área onde situar-se a jazida, será essa declarada de utilidade pública e autorizada a sua ocupação pelo período necessário à execução dos estudos nos termos do artigo 36 do decreto que nós acabamos de falar, que é o 3365. Ponto. Então, quando se descobre, por exemplo, uma área onde tem situações ou vestígios indígenas, né, que devem ser exploradas, essa área é demarcada e o Estado pode ocupar-se temporariamente dela ali, demarcar, ocupar a área. Se porventura o dono assim não quiser, o próprio Estado vai aí usando das suas atribuições necessárias e assumir essa responsabilidade. Mas também nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição, especificamente no inciso 25, que diz o seguinte: no caso do iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. O que isso vem a nos mostrar? Que quando há situação de emergência, né, desabamento, e eu preciso ocupar uma área, talvez para colocar um pequeno hospital ali para atender a população, um pequeno distribuição, logística ali, o Estado pode usar isso. Agora, para a gente terminar, e usando como exemplo a pandemia, nós temos as chamadas requisições administrativas, que também faz parte, né, das restrições do Estado sobre a propriedade privada. Essas requisições administrativas é uma situação
inadiável, uma situação urgente que se encontra, que nós encontramos hoje na chamada pandemia, né? Pelo Covid-19, pelo coronavírus, né? E isso também pode ocorrer em tempos de guerra ou em perigo, né? Público eminente, que é o caso nosso da pandemia. Neste caso, a união, ela pode utilizar-se de bens, serviços necessários para coletividades, prementes ou necessários para coletividades. Bens podem ser móveis ou imóveis, serviços prestados como construção de máquinas de ventilação, que é o que nós vamos ver posteriormente. É um ato que nós chamamos unilateral. Autoexecutório, lembra do princípio da autoexecutoriedade, exigibilidade e executoriedade do ato, ou seja, não há necessidade de se pedir permissão para os demais poderes para fazer essa execução. E ela é onerosa, ou seja, tem que fazer as devidas indenizações, tá? A utilização coativa de bens e serviços do particular. Então, eu não posso pedir permissão, eu simplesmente vou usar, eu, Estado, vou usar sem a permissão do particular, obviamente com a sua devida indenização, tá? É uma competência para a requisição administrativa, essa competência é da União, não depende da aquiescência de particulares. Eu trouxe para vocês, eu não vou ler agora, mas eu trouxe para vocês um julgado que ocorreu agora no meio do ano, né, que é datado dia 22/6, foi o mês de junho agora de 2020, sobre respiradores, sobre ventiladores, né, de respiração que foram requeridos. Nós vamos discuti-los na aula nossa presencial. Então essa é a matéria para a nossa próxima aula e a discussão. Obrigado a todos.